Olá, estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos à disciplina de Cultura, Escola e Currículo. Meu nome é Ana Carolina e sou a professora responsável por essa disciplina. Neste módulo 2, nós vamos compreender um pouquinho sobre as diferentes concepções curriculares. Este módulo está dividido em duas unidades. Na primeira, teorias e práticas tradicionais do currículo, e na segunda unidade, teorias e práticas críticas e pós-críticas do currículo. O nosso objetivo de aprendizagem deste módulo é que você conheça e analise essas diferentes concepções curriculares, a tradicional, a crítica e a pós-crítica. Antes de iniciarmos propriamente no conteúdo específico deste módulo, eu trago para vocês um trecho do livro do professor Tomás Tadeu da Silva, de 2004, que vai trazer uma definição do que é currículo. Então, o currículo é lugar, espaço e território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, currículo vitae. No currículo se forja a nossa identidade. O currículo é texto, discurso e documento. O currículo é documento de identidade. Então, antes de iniciarmos propriamente este módulo, eu gostaria de retomar com vocês alguns conceitos que foram trabalhados no módulo anterior sobre o currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. Então, o currículo formal, ele refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. Então, ele é expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. Então, o currículo formal é aquele que nós chamamos de currículo prescrito. É aquele que é elaborado normalmente nacionalmente e ele tem diretrizes daquilo que compõe o que é preciso ensinar na escola. O currículo real, ele é usado para se referir àquilo que é efetivamente ensinado e aprendido, ou seja, chega uma organização do que é currículo da parte externa da escola. Então, a partir deste documento ou dessas orientações, o que de fato acontece em sala de aula. E o currículo oculto, que é composto por valores, atitudes, normas sociais e conhecimentos que são transmitidos de forma não intencional. Então, o que nós podemos trazer como esse currículo oculto, né? Então, são as interações, são as relações sociais, as práticas pedagógicas, os materiais didáticos, as estruturas de poder. Então, por exemplo, a forma de organização da recepção das crianças na escola. Então, como se relacionam os professores, como que é essa relação de poder entre os diretores e os professores. Então, é aquilo que a gente ensina sem intencionalmente querer ensinar aquilo na escola, tá? Em relação às teorias do currículo, que aí, de fato, adentrando dentro deste módulo 2, nós temos as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Em relação às teorias tradicionais, o professor Tomás Tadeu da Silva classificou as teorias curriculares em tradicionais, críticas e pós-críticas. Então, remonta ao início do século XX, com influências do positivismo e do behaviorismo na pedagogia. Então, qual era a ideia? Uma valorização desse conhecimento científico e o behaviorismo pensando na teoria comportamental. Então, em determinadas situações, dadas determinados estilos, as respostas tendem a ser as mesmas, tá? Então, foi uma abordagem amplamente adotada nas escolas e nos sistemas educacionais ao redor do mundo durante boa parte do século passado. E o Bobbit publicou um livro bastante famoso, de currículo, em 1918, e ele associava as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica, ou seja, eu preciso ensinar determinados conteúdos, se eu fizer isso de forma organizada e repetidas vezes, eu tendo a produzir um determinado aprendizado, tá? Então, essas teorias que o Tomás Tadeu da Silva vai trazer como tradicionais, eles têm como ênfase esse conteúdo acadêmico, ele tem uma abordagem disciplinar, então, as disciplinas separadas, então, cada conteúdo, cada tema sendo trabalhado dentro da sua caixinha, que nós dizemos, a memorização e reprodução de conhecimentos. Então, quando a gente fala que tem
uma perspectiva e uma base no behaviorismo é que se eu fizer determinadas atividades repetidas vezes, eu tendo a ter a produção de um conhecimento. Então, a memorização e a reprodução do conhecimento são marcas dessas teorias tradicionais. E a estrutura curricular, essa organização por disciplinas separadas e a fragmentação desse conhecimento. Em relação ao modelo de ensino, ele é um modelo de ensino centrado no professor. Então, esse professor, ele é o detentor do conhecimento e ele transmite. Então, nessas teorias tradicionais não se valoriza, acredita-se que esse conteúdo ele é neutro, então o professor ele é um agente dessa transmissão de conhecimento e há uma supervalorização dessas aulas que são expositivas e o estudante fica de uma forma passiva em relação a essa aprendizagem, tá? Então, há também uma avaliação baseada em testes e provas, então, ênfase na memorização e na regurgitação de informações, ou seja, ele recebe essa informação e ele passa essa informação da mesma forma como ele recebeu, e ênfase nos resultados corretos em detrimento do processo de aprendizagem. Então, o que importa, a gente fala, é o desempenho, é o quanto ele tira naquela avaliação e não propriamente o que ele conseguiu aprender. Em relação às limitações das teorias tradicionais do currículo, então, há uma falta de contextualização desse conhecimento, então o aluno ele vai aprender aquele conhecimento historicamente produzido pelo homem, né? O conhecimento, a supervalorização do conhecimento científico, sem trazer uma contextualização, o porquê desse conhecimento, como que ele pode ser utilizado, por exemplo, na vida do estudante, há pouca flexibilidade para atender às necessidades individuais dos alunos, então há uma perspectiva de um daltonismo, né? Como se todos fossem da mesma cor, como se todos tivessem as mesmas habilidades, como se todos conseguissem aprender da mesma forma, tá? E aí as abordagens críticas desse tipo de currículo tradicional são as teorias construtivistas e de aprendizagem ativa, que vão trazer o aluno para o centro dessa aprendizagem. Então, a outra crítica muito importante é essa questão do currículo integrado interdisciplinar. Não é possível pensar as disciplinas de forma isoladas, né? Ou sem a dependência ou interdependência entre as outras disciplinas. E é preciso pensar no enfoque do desenvolvimento de habilidades e competências, ou seja, o que meu aluno é capaz de fazer e ser e existir em relação a esses conteúdos que ele aprende na escola, tá? Em relação aos impactos dessa teoria tradicional do currículo na educação atual, nós temos que é preciso pensar em uma abordagem mais inclusiva, relevante e centrada do aluno. Vocês devem estar se perguntando, né, como que podem coexistir diferentes teorias do currículo ao mesmo tempo. Então, muitos de nós passamos por esse modelo tradicional de escola e de currículo, e muitas dessas características que nós vimos aqui nessa primeira parte da disciplina, desta unidade, na verdade, elas ainda existem na prática pedagógica das escolas brasileiras, né? Então, o que é preciso é nós pensarmos que esse tipo de modelo curricular, ele não atende às necessidades que hoje nós temos nessa vida em sociedade, né? Então, é preciso repensar e olhar para a escola com novas perspectivas, que é o que a gente vai fazer na unidade 2. Então, dentro dessas teorias tradicionais do currículo, a escola é vista como um lugar de preparação moral e intelectual para uma vida para o mercado de trabalho, né? Os conhecimentos verdadeiros acumulados pela humanidade. Então, é o que a gente fala, né? Aquele conteúdo bruto. Então, e esse é o único conhecimento que essa escola, o conhecimento científico, que é o que importa nesse modelo. Avaliação, os aspectos de quantidade, eles se sobressaem aos de qualidade. O professor, ele é o centro do saber. É uma relação autoritária, técnica, e uma disciplina bastante rigorosa, tá? E o aluno, ele é um ser passivo.
ele é como se fosse uma folha em branco que vai receber esse conteúdo que o professor tem para ensinar. Então, aqui a gente traz na perspectiva das teorias tradicionais como a escola é vista, os conteúdos, a avaliação, o professor e o aluno. Já na unidade 2, em contrapartida a essa perspectiva tradicional do currículo, nós temos as teorias e práticas críticas e pós-críticas do currículo. Então, são teorias que vão olhar e vão falar, olha, o currículo, todas as concepções que nós trabalhamos na escola, elas revelam juízos de valor, né? A escola e o professor tornam evidentes as suas visões de mundo, assumindo posturas mais conservadoras ou mais libertadoras no desenvolvimento curricular. Então, o currículo não é um elemento neutro de transmissão de conhecimento social. Então, esse processo de seleção daquilo que se ensina na escola, como se ensina, ele não é um processo neutro. Embora as teorias tradicionais elas tragam que esse conhecimento científico, esse conhecimento verdadeiro, ele não sofre interferências, as teorias críticas vão falar, não, ao contrário disso. Tudo aquilo que se ensina dentro da escola, ele não é neutro. A seleção desses conteúdos, a forma de ensinar, ele tem uma perspectiva de tendência para algum lado, né? Seja para uma cultura, para alguma relação de poder. Então, trouxe aqui para vocês um exercício que eu gostaria que você, aí da sua casa ou de onde você estiver, você fizesse. Então, eu trouxe aqui um objetivo de aprendizagem para a língua portuguesa do primeiro e segundo ano do ensino fundamental e diz assim: ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou com certa autonomia listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto e relacionando a sua forma de organização à sua finalidade. Então, aqui é um objetivo de aprendizagem que tem na BNCC ou é uma habilidade, uma competência. Então, ao final da minha aula, o meu aluno tem que ser capaz de ler e compreender, com colaboração com os colegas, essa série de gêneros textuais. E aí eu queria que você fizesse esse exercício de se perguntar, se você estivesse numa sala de aula agora, como é que você pensaria em propor esse tipo de atividade? Então, como que você vai traçar esse percurso de aprendizagem do seu estudante? Você vai pedir para ele fazer uma pesquisa, você vai pedir para ele olhar nas revistas, jornais, algum material didático, você vai pedir para ele produzir algum tipo de material. Então, se você pensar que você está agora assistindo essa videoaula e outras pessoas estão assistindo, você acredita que todos pensaram em trabalhar da mesma forma? Com certeza não. Então, cada um de nós, a partir da nossa vivência, daquilo que nós somos como estudantes na escola, a partir da nossa formação, que seja inicial ou a formação continuada, que seja a nossa experiência de trabalho, cada uma dessas vivências que nós temos fez com que nós percebêssemos esse tipo de habilidade e competência da Base Nacional Comum Curricular de alguma forma. Então, embora exista um conteúdo por trás deste objetivo, desta habilidade, dessa competência, a forma como ela vai ser trabalhada, ela pode acontecer de diversas formas. E o que diferencia a forma como cada um vai propor essas atividades? Então, as teorias críticas, elas trazem uma influência da filosofia marxista, né, pensando nas questões das discussões de classe e da superestrutura. Então, questões econômicas, elas são importantes para explicar determinados fenômenos na sociedade. Então, nessas teorias críticas, há uma abordagem crítica e questionadora. Então, é preciso abandonar essa visão de que o currículo é neutro. É preciso abandonar essa visão daquilo que a gente ensina na escola como sendo algo que foi produzido pelo homem, precisa ser exatamente de uma forma. Então, ênfase na reflexão de poder, ideologia e desigualdade. Então, é um olhar para a escola, é um olhar para este currículo, um olhar para aquilo que se ensina na escola, tendo a perspectiva de que
nas decisões existe forças, né? Então, do que ensinar, como ensinar. E as desigualdades sociais, elas perpassam também por dentro desse currículo na escola. Então, essa conexão do currículo com a sociedade, ela é vista que existe, né, essas relações entre currículo, poder e estruturas sociais. Há uma exploração do papel do currículo na produção e transformação das desigualdades sociais. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, de fato, como os autores dessa teoria, eles veem essas desigualdades sociais que se reproduzem dentro da escola através dos currículos. Então, o currículo passa a ter uma perspectiva como uma arena de luta política e de construção de identidades, e como o currículo pode refletir e perpetuar essas relações de poder. Então, a ideia é que esse currículo, nessa perspectiva crítica, ela traga a promoção de conscientização na formação crítica dos estudantes e como o currículo pode formar os estudantes para agirem como agentes de mudança social. Então, aqui, um dos autores que é referência dessa teoria é o professor Paulo Freire, mundialmente famoso, pelas suas contribuições em relação à educação. E aqui eu trouxe alguns trechos de alguns trabalhos que vão trazer essa perspectiva para vocês, o que é pensar esse currículo crítico, né? Então, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, antes do aluno decodificar as letras, ele já leu o mundo, ele já percebeu as relações sociais, ele já percebeu a escola, as relações de poder, ele já percebeu como que o colega traz um determinado tipo de objeto. E a gente, na escola, não pode desconsiderar essa leitura de mundo que o estudante já fez. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua apropriação, produção e a construção. Ou seja, ele traz uma perspectiva aqui de que a escola é um lugar de produção de conhecimento. Então, não só pensando na teoria tradicional, em que lá o aluno era passivo e ele recebia esse conhecimento, então ele recebia essa transferência, que o Paulo Freire fala, não. O ensinar é também construir conhecimento. Então, não basta... Então, no último trecho aqui que eu selecionei para vocês, não basta saber ler que Eva viu a uva. Tenho certeza que muitos de nós fomos alfabetizados, né, com as cartilhas de Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com este trabalho. Ou seja, não é só repetir essa codificação, essa decodificação das letras, mas é preciso compreender para além daquilo que se lê, né? O que esse texto, o que essas relações que acontecem em sociedade estão acontecendo, como que elas acontecem e se manifestam dentro do cotidiano das pessoas, e que a escola precisa ser leitora deste mundo também dos estudantes. E aqui eu trouxe para vocês alguns autores dessas teorias críticas, só a título de conhecimento, tá? E eu selecionei 2 deles para a gente conversar um pouquinho agora. Então, Althusser vai trazer um conceito que é muito importante da educação, que ele traz a perspectiva da educação como um aparelho ideológico do Estado. Então, o que ele vai falar em relação a este movimento que a escola faz para a manutenção de poder? Então, a sociedade capitalista não se sustenta, não se houvesse mecanismos, instituições encarregadas de garantir o status quo não fosse contestado. Então, ele traz, isso pode ser obtido através da força ou do convencimento, da repressão ou da ideologia. O primeiro mecanismo está a cargo dos aparelhos repressivos de Estado, a polícia e o judiciário. O segundo é a responsabilidade dos aparelhos ideológicos do Estado. Então, ele vai trazer uma perspectiva de que a escola atua e esse tipo de currículo, né, a gente pode pensar aquilo que se ensina na escola, numa perspectiva de que ele mantém essas relações de poder, ele mantém o status quo, ou seja, mantém as coisas como elas estão, né? Não há perspectiva de mudança. E Bourdieu,
ele vai trazer que o currículo escolar tende a reproduzir as desigualdades sociais existentes. O conhecimento e as habilidades valorizados na escola são moldados pelas posições sociais dominantes. O Bourdieu, na década de 60 e 70, ele vai trazer que essa estrutura do que se ensina na escola é algo que perpetua essa reprodução das desigualdades dentro da escola. Então, a gente olha para o currículo, aquilo que se ensina dentro da escola, e ele vai falar que a maioria desses conhecimentos, ele é um conhecimento das classes dominantes, da cultura dominante, tá? Então, as formas de conhecimento e as práticas culturais da classe dominante são legitimadas e privilegiadas, ou seja, elas são validadas, elas são valorizadas, né? Então, essas práticas culturais das elites, enquanto as experiências e saberes das classes menos privilegiadas são frequentemente desvalorizadas. Então, essas obras nos permitem perguntar, né, por que os currículos escolares são formados por esses conhecimentos e não por outros? Porque nem todas as crianças conseguem se apropriar de determinados conhecimentos. Quem é que valida o que vai ser ensinado na escola? Que tipo de conhecimento é valorizado dentro dessa escola? E as teorias pós-críticas, né? Então, elas vêm avançando, e as teorias pós-críticas elas vão criticar as abordagens tradicionais e críticas do currículo. Na minha perspectiva, as teorias pós-críticas acabam complementando já algumas questões visualizadas nas teorias tradicionais pelas teorias críticas, né? Então, é importante, elas reconhecem, né, as limitações e insuficiências das abordagens anteriores. É preciso, nos currículos, né, ter uma desconstrução de narrativas dominantes e perspectivas hegemônicas. Então, esses currículos, eles têm uma narrativa de uma classe que está no poder, de uma classe que selecionou aquilo que se ensina. Então, é preciso romper, né? Os currículos precisam, enfim, ouvir as vozes daqueles que estão à margem, né? Que não são ouvidos nesse processo. Então, o reconhecimento do currículo como um campo de interação complexo e em constante transformação, uma ênfase nessas relações entre estudantes, professores e conhecimentos, então não algo estático, né, como nós vimos, por exemplo, nas teorias tradicionais, em que o aluno ele fica recebendo esse conhecimento do professor. Então é importante pensar nessa perspectiva de que há uma relação entre alunos, professores e conhecimentos. Há uma valorização da multiplicidade de perspectivas e experiências, o reconhecimento da diversidade de identidades, culturas e experiências. É preciso dar essa voz às vozes, né, que são marginalizadas ou subalternas, essa abertura de múltiplas interpretações. Então, quando, por exemplo, nós pegamos um livro didático e nós temos uma versão de uma determinada história, é preciso ouvir. Muitas vezes nós temos a voz dos que descobriram, a voz dos que ganharam, né? A voz dos que venceram. Mas e dos que teoricamente foram vencidos? E daqueles que foram mortos? E daqueles que ficaram à margem de determinados processos? Então, é esse tipo de valorização que a perspectiva pós-crítica traz, né? Então, a promoção de uma educação mais inclusiva, reflexiva e empoderada, o fomento da criatividade, do pensamento crítico e a capacidade de questionar as normas. Então, aqui nesse quadro, é um quadro bastante explícito, né, do que se pretende avançar, principalmente aqui para a gente compreender essa diferença da teoria crítica para a pós-crítica. Então, na teoria crítica, o foco desta corrente são as desigualdades sociais provocadas pelas disputas de classe e reproduzidas no currículo escolar. Já nas pós-críticas, elas defendem que as desigualdades estão além das disputas de classe. É preciso debater os estigmas étnicos e culturais. Daí questões como identidade, multiculturalismo, racismo, entre outras, precisam ser trabalhados dentro do currículo escolar. Estudantes, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.
O tema é bastante rico e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.